Ela me olhou nos olhos na frente de 200 pessoas e disse: "A senhora não foi convidada." E eu apenas sorri, porque eu tinha o convite na bolsa. E ela sabia disso. O que ela não sabia era o que eu tinha trazido junto. 73 anos de vida me ensinaram uma coisa que nenhuma escola ensina. A verdade não precisa de pressa. Ela chega, sempre chega, e quando chega, não pede licença. Meu nome é Conceição. Tenho cabelos brancos que conquistei com muito trabalho, mãos calejadas de décadas, cuidando de uma família, e um coração que já sangrou mais do que qualquer médico conseguiria medir. Não sou uma mulher de discursos, não sou uma mulher de escândalos, mas naquele salão iluminado, com flores brancas por todos os lados, e a música suave de um quarteto de cordas ao fundo, algo dentro de mim disse que era hora de parar de ser invisível. Mas para você entender o que aconteceu naquele casamento, eu preciso te levar comigo alguns meses antes. Preciso te mostrar como tudo começou, como eu fui sendo empurrada para as margens da vida do meu próprio filho, devagar. Tão devagar que eu quase não percebi. Quase. Se você tá aqui comigo agora, me dá um minutinho do seu tempo. Porque essa história não é só minha. Pode ser que você já tenha sentido algo parecido. Pode ser que alguém que você ama esteja passando por isso agora. E antes que eu continue, se você ainda não faz parte dessa família aqui, aperta o botão de inscrever agora mesmo, porque histórias como essa, eu tenho muitas, e cada uma delas foi vivida de verdade. Meu filho se chama Renato. 42 anos. O homem mais bonito que os meus olhos já viram. Não porque ele é perfeito, mas porque eu o vi chegar ao mundo. Vi os primeiros passos dele numa manhã de março, no corredor da nossa casa em Aparecida do Norte. O chão frio de cerâmica bege, e ele com os braços abertos tentando equilibrar o corpinho pequeno. Fui eu que limpei os joelhos dele quando ele caiu. Fui eu que fiquei acordada 3 noites seguidas, quando ele teve dengue, aos 7 anos, com febre de 40 graus, e olhos fechados de cansaço. Fui eu o pai dele. Cláudio morreu quando Renato tinha 17 anos. Uma terça-feira de manhã, saiu para trabalhar, e não voltou. Do dia para a noite, éramos só nós dois, e nós dois nos tornamos o mundo um do outro. Renato estudou com bolsa, trabalhou desde os 18 anos, virou engenheiro civil aos 26, com o diploma na mão e a gravata que eu dei de presente. Subiu na vida com as próprias pernas. Eu fui a torcida dele, a cozinheira, a confidente, a mulher que acordava às 5 da manhã, para fazer o pão, antes que ele saísse para a faculdade. Nunca me arrependi de nada disso. Nem por um segundo. A Viviane entrou na vida dele há 2 anos e 7 meses. Eu lembro do dia exato porque foi no meu aniversário, de 71 anos, quando o Renato me ligou radiante, com aquela voz animada que eu não ouvia há um bom tempo. "Mãe, conheci uma mulher incrível. Você vai adorar ela." Eu sorri. Queria que ele fosse feliz, mais do que qualquer coisa no mundo. E o faria isso. A primeira vez que eu a vi foi num domingo, num almoço aqui em casa. Ela chegou de vestido florido, cabelos escuros bem arrumados, sorriso de comercial de televisão. Trouxe um vinho que eu nem sei pronunciar o nome. Me cumprimentou com um abraço rápido, daqueles abraços que os braços mal se tocam, sabe? E já foi logo puxando conversa com o Renato, como se eu fosse parte da decoração da sala. Naquele dia, eu pensei, é nervosismo. Primeira vez, é normal. Mas havia uma coisa naquele dia que ficou guardada no fundo da minha memória, sem que eu soubesse ainda o peso que teria. No fim do almoço, quando eu fui buscar a sobremesa na cozinha, ouvi Viviane perguntar baixinho para Renato, com uma voz que ela achava que eu não alcançava: "Ela tem alguma coisa no nome? Alguma dívida, processo, algo assim?" Renato respondeu que não, rindo, como se fosse uma pergunta sem importância. Ela também riu. Mudaram de assunto imediatamente. Eu voltei com um pudim e não disse nada, mas aquela pergunta ficou guardada, quieta, como uma sementinha plantada em terra que ainda não se sabe o que vai nascer. Nas semanas seguintes, comecei a notar outras coisas.
Pequenas coisas, o tipo de coisa que você vê só quando passou a vida inteira observando pessoas. Quando Renato me ligava e ela estava por perto, a conversa encurtava. Ele ficava mais monossilábico, mais rápido para se despedir. Tá, mãe, a gente fala depois. Mas o depois, às vezes, levava dias para chegar. Uma tarde, eu liguei para confirmar o almoço de domingo, como a gente sempre fazia. Renato atendeu, e antes que eu terminasse a frase, eu ouvi a voz dela ao fundo, clara e direta. Fala que você tem reunião. E ele disse exatamente isso, sem hesitar, como quem repete uma fala ensaiada. Mãe, tenho uma reunião, te ligo mais tarde. Era sábado à tarde. Que reunião de trabalho acontece num sábado à tarde? Eu desliguei o telefone e fiquei ali, sentada na minha cozinha de azulejo azul, com o cheiro de alho dourado no azeite, olhando para o nada. Será que estou exagerando? Eu me perguntei. Será que sou eu? As mães sempre se perguntam isso. A gente aprende desde cedo a duvidar do que sente, a minimizar, a pensar que talvez seja ciúme, que talvez seja exagero, que talvez o problema seja a gente. Passei semanas fazendo isso. Semanas me dizendo que Viviane era uma boa pessoa, que Renato era feliz, e que a felicidade dele era o que importava. Mas tem uma coisa que o tempo ensina. O corpo não mente. E o meu corpo estava me dizendo que algo estava errado. Quando eu ligava para o celular do Renato, em horários que antes ele sempre atendia, a ligação caía direto na caixa de mensagem. Quando eu mandava mensagem, a resposta vinha horas depois, com frases curtas, sem aquele carinho que a gente tinha um com o outro. Uma vez, numa sexta-noite, mandei uma mensagem simples. Filho, estou com saudade de você. A resposta veio no dia seguinte, ao meio-dia. Oi, mãe, estou bem ocupada essa semana. Só isso, 10 palavras para uma mãe que disse que estava com saudade. Eu guardo essas coisas. Não por mágoa, guardo porque a mágoa que a gente não processa vira peso. E eu já carregava peso suficiente na vida. Foi num domingo de maio que as coisas ficaram mais claras. Eu tinha passado a semana toda fazendo moqueca de camarão, o prato favorito do Renato, desde os 12 anos, para um almoço que a gente tinha combinado com antecedência. Comprei os camarões frescos na feira, ralei o coco na mão, fiz o dendê do jeito certo, do jeito que a minha mãe me ensinou lá em Salvador quando eu tinha 18 anos. Às 11h30 da manhã, o telefone tocou. Era Renato. Mãe, a gente não vai conseguir ir hoje. A Viviane não está se sentindo bem. Eu fiz uma pausa. Tudo bem com ela? É, dor de cabeça. Essas coisas, a gente vai na semana que vem, tá? Eu disse que tudo bem. Desliguei. E ali, com a panela borbulhando no fogão, e o cheiro de dendê tomando conta da casa, eu chorei. Não foi um choro dramático. Não foi aquele choro que a gente mostra pra alguém. Foi o choro quieto das mulheres velhas, que aprendem a chorar sem fazer barulho, pra não assustar ninguém. Na semana seguinte, eles não foram. Durante 3 meses, entre maio e agosto, eu vi meu filho pessoalmente exatamente 4 vezes. 4, sendo que 2 delas foram encontros rápidos. Ele passando para pegar uma coisa ou outra, Viviane sempre do lado de fora no carro, buzinando discretamente depois de 10 minutos. Eu observava pela janela. Ela não desligava o motor, não descia, ficava ali, com o celular na mão, e quando achava que tinha passado tempo suficiente, a buzina soava, suave, mas pontual. E Renato lá dentro já começava a se levantar antes mesmo de eu terminar o que estava dizendo. Uma tarde, a minha vizinha, Dona Eurídice, 76 anos, mulher de poucas palavras, mas muita sabedoria, estava sentada na calçada quando eu saí para varrer a frente da casa. Ela me olhou e disse: Conceição, você está sumindo. Não perguntou se eu estava bem, afirmou que eu estava sumindo. Às vezes, quem está de fora enxerga melhor o que está acontecendo do lado de dentro. Eu sorri para ela e disse que estava tudo bem, mas enquanto varria a calçada, percebi que ela tinha razão. Eu estava sumindo. Não da rua,
não do bairro. Eu estava sumindo da vida do meu próprio filho. Setembro chegou com aquele calor seco que resseca os lábios e faz o asfalto brilhar. Foi em setembro que Renato me ligou para dar a notícia. A voz dele estava animada, mas havia algo naquela animação que soou diferente do que eu esperava. Não era a voz do meu filho feliz. Era a voz de alguém que estava repetindo uma felicidade que lhe disseram para sentir. Mãe, eu e a Viviane vamos casar. Meu coração apertou e soltou ao mesmo tempo. Meu filho, que notícia boa! E eu queria acreditar que era. A gente tá pensando em fazer. Em fevereiro, ainda vamos fechar o salão. Mas já temos um lugar em mente. Você quer que eu ajude em alguma coisa? Houve uma pausa. Pequena. Mas eu senti. A Viviane está cuidando de tudo. Ela tem muita coisa já organizada. Mas pode deixar que a gente te avisa de tudo. Aquela pausa minúscula que durou menos de 2 segundos, mas pesou como uma pedra. Me avisa de tudo, como se eu fosse uma convidada qualquer, como se eu fosse uma tia distante que recebe o convite pelo correio e aparece no dia do Chipasser. Mais uma vez, deixei passar. Outubro veio, e com ele os preparativos que eu soube apenas de longe. Renato me mencionou de passagem que tinham visitado o salão. Que a Viviane tinha escolhido as flores, que a Viviane tinha escolhido o buffet, que a Viviane tinha decidido o estilo da decoração. A Viviane, sempre a Viviane. O nome dela aparecia em cada frase como um carimbo, como se Renato tivesse deixado de ter opiniões próprias sobre a própria vida. Em novembro, a Viviane me mandou uma mensagem pelo celular, a primeira mensagem direta que ela me mandava desde que eu a conhecia. Erica, Dona Conceição, poderia me mandar o seu endereço para o convite do casamento? O Renato esqueceu de anotar. O endereço da casa, onde ele cresceu, o endereço que ele sabe de cor desde os 6 anos de idade. Eu mandei o endereço. Sem comentário. Sem resposta emocionada. Mandei o número, a rua, UC. Guardei aquela mensagem. O convite chegou 2 semanas depois, numa tarde de quinta-feira. Envelope bege com letras douradas. Muito bonito, muito elegante. Eu abri com cuidado, como se fosse algo frágil. Dentro, o convite para o casamento de Renato Alves de Carvalho e Viviane Duarte Menezes. Data: 8 de fevereiro. Local: Espaço Girassol, na Zona Sul. No final, uma observação em letra menor. Traje, esporte fino. Mais nada. Nenhum bilhete. Nenhum recado de mão. Nenhum com o amor que uma nora escreve para a sogra. Um convite igual ao de qualquer outro convidado da lista. Fiquei olhando para aquele papel por um bom tempo. Depois o coloquei sobre a mesa da sala, ao lado da fotografia de quando Renato tinha 3 anos. Sentado no meu colo, os dois rindo de alguma coisa, que nem me lembro mais o que. Naquela noite, liguei para minha amiga Teresa, 58 anos de amizade. Teresa, que me conhece desde que eu tinha 15, que foi minha madrinha de casamento, que chorou comigo quando Cláudio morreu. Teresa, que quando atendeu o telefone e ouviu minha voz soube imediatamente que algo estava errado. Conta pra mim, ela disse. E eu contei. Contei tudo o que tinha guardado desde maio. Cada almoço cancelado, cada ligação encurtada. A voz dela mandando ele desligar, a buzina do carro lá fora. E o convite. Aquele convite frio como papel. E então, eu contei também sobre aquela pergunta estranha do primeiro almoço. Aquela pergunta que Viviane fez em voz baixa sobre se eu tinha alguma dívida, algum processo. Teresa ficou em silêncio por um momento quando ouviu isso. Conceição, ela disse devagar. Isso não é a pergunta de quem quer conhecer a sogra. Isso é a pergunta de quem quer saber se tem alguma coisa no caminho. No caminho de quê? Eu não sabia ainda. Mas aquela frase de Teresa acendeu uma luz pequena dentro de mim. Quando alguém te empurra devagar para fora de um lugar, ela continuou. Não é acidente. É estratégia. Estratégia. A palavra pousou dentro de mim como uma fagulha. Naquela noite, eu não dormi bem. Fiquei deitada com os olhos abertos, ouvindo o silêncio da casa, o barulho distante de um cachorro latindo na rua, o vento batendo na janela do quarto.
e fui juntando os pedaços. A pergunta sobre dívidas. O controle das ligações. As buzinas, a mensagem pedindo meu endereço como se Renato não soubesse. O convite sem afeto. Dezembro chegou. As festas de fim de ano que eu sempre passei com Renato, aquele ritual sagrado de montar a árvore na noite do dia 23, fazer a ceia, abrir um presentinho depois da meia-noite, foram comunicadas numa mensagem de voz breve. Mãe, esse ano a gente vai passar o Natal na família da Viviane, no interior. Mas a gente passa antes de viajar para te dar um abraço. Eles passaram na véspera de Natal, às 6 da tarde, com as malas no carro, à pressa de quem tem destino certo. Ficaram 40 minutos. Renato me abraçou forte, de verdade, como ele sempre fez, mas os olhos dele estavam cansados de um jeito que eu nunca tinha visto. Não cansado de trabalho. Cansado de dentro. Era o cansaço de quem vive em permanente estado de atenção, de quem pesa cada palavra antes de falar, de quem aprendeu que errar o tom custa caro. Eu servi o bolo que tinha feito. Viviane provou um pedaço pequeno e disse que estava gostoso. Depois ficou no telefone até eles saírem. Quando Renato foi ao banheiro, ela aproveitou para verificar as mensagens dele que tinham chegado, enquanto ele estava na cozinha comigo. Vi pela lateral do olho. Ela pegou o celular dele da mesa. Leu. Devolveu antes que ele voltasse. Natural. Casual. Como quem faz isso todo dia. Quando a porta fechou, fui até a janela e os vi entrando no carro. Vi Viviane falando alguma coisa enquanto colocava o cinto. E vi Renato assentir com a cabeça, sem responder, com aquele mesmo cansaço, nos ombros que eu tinha visto, nos olhos dele. Janeiro passou rápido. Da forma como os meses passam quando a gente está com o coração pesado. Mas foi em janeiro que algo mudou. Não na vida deles. Foi uma tarde comum. Eu estava organizando o armário do quarto. Aquele armário de mogno que comprei com Cláudio 38 anos atrás, quando encontrei uma caixinha no fundo da prateleira de cima. Uma caixinha de sapato velha, com as bordas gastas, que eu tinha esquecido. Abri com cuidado, e dentro estavam cartas. Cartas de Cláudio, escritas à mão, nos primeiros anos do nosso casamento, quando ele viajava a trabalho. Peguei uma e li. Conceição, cuida de você do mesmo jeito que cuida de todo mundo. Você tem esse dom de dar tanto de si, que às vezes esquece que também merece receber. Li aquilo 3 vezes. Fechei a caixinha. Fiquei parada no meio do quarto, e senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Raiva, não aquela raiva feia, desordenada. Uma raiva limpa, uma raiva que acende quando a dignidade é tocada. Peguei o telefone e liguei para Teresa. Teresa, você me falou que estratégia precisa de resposta. Eu preciso entender o que está acontecendo antes de fevereiro. Então a gente vai entender, ela disse, sem hesitar. E foi aí que tudo começou de verdade, porque uma coisa é sentir que algo está errado, outra coisa, completamente diferente, é decidir que você vai descobrir exatamente o que é. E eu decidi. Naquele momento, em pé no meio do meu quarto com a carta do Cláudio na mão, e 73 anos nas costas, eu decidi que não ia entrar naquele casamento como convidada invisível. Ia entrar como a mulher que eu sempre fui. O convite estava guardado na gaveta da cômoda, com o meu nome impresso, mas o que eu ainda não sabia era que do outro lado, naquele mesmo período, Viviane já tinha tomado uma decisão também. Uma decisão que eu só descobriria depois, quando uma funcionária do cerimonial, uma moça chamada Patrícia, me contasse o que tinha acontecido nos bastidores daquela lista de convidados. Mas isso ainda estava por vir. O que eu sabia naquele janeiro era o seguinte: havia uma pergunta sem resposta desde o primeiro almoço. Uma pergunta sobre dívidas e processos que não tinha sentido nenhum na boca de uma mulher que mal me conhecia, a menos que ela soubesse algo que eu não sabia, ou que ela estivesse planejando algo que eu ainda não via. E o 8 de fevereiro estava chegando. Teresa chegou na minha casa numa manhã de terça-feira, 10 dias depois daquela ligação de janeiro.
trouxe pão de queijo quentinho numa sacola, e uma expressão no rosto, que eu conhecia bem. Era a expressão dela quando tinha algo importante para dizer, e estava escolhendo as palavras com cuidado. Eu coloquei a água para ferver. Ela sentou na cadeira de sempre. Aquela cadeira de madeira escura perto da janela que dá para o quintal, e ficou um momento olhando para o pé de manjericão, que eu cultivo há anos num vaso de barro. Conceição, ela disse. Sem enrolação, eu fiz umas perguntas. Coloquei as xícaras na mesa. Que tipo de perguntas? Sobre a Viviane. Sentei na cadeira da frente. O sol da manhã entrava pela janela e cortava a mesa ao meio, uma faixa clara, no meio da madeira escura. Eu esperava, mas o coração já havia acelerado, antes mesmo que ela continuasse. Teresa tem uma sobrinha que trabalha num cartório na Zona Sul, há quase 12 anos. Não vou entrar em detalhes sobre como as coisas funcionam, porque o que importa é o seguinte: quando você passa a vida inteira construindo relações de confiança com pessoas, às vezes essas relações te devolvem algo quando você mais precisa. O nome completo da Viviane, Teresa disse devagar, e Viviane Duarte Menezes, mas até 3 anos atrás, ela usava outro sobrenome em alguns documentos. Menezes Carvalho, o sobrenome do ex-marido. Eu pisei. Ela foi casada antes, casada e separada. O processo de divórcio foi encerrado há 2 anos e 4 meses. Teresa abriu a bolsa e tirou um papel dobrado, deslizou pela mesa na minha direção. O ex-marido se chama Fábio. Fábio Carvalho. Eles foram casados por 4 anos. Desdobrei o papel. Era uma anotação à mão de Teresa, com datas e nomes escritos, com aquela letra redondinha dela, que não mudou em 50 anos. Por que isso importa? Eu perguntei. Embora algo dentro de mim já soubesse que importava. Porque o Fábio Carvalho, ela disse. E aqui, ela pausou, como quem sabe que o que vem a seguir vai mudar o peso do ar na sala. Perdeu uma empresa durante o casamento, uma empresa que estava no nome dele há anos. No divórcio, restou muito pouco para ele, e quem ficou com a maior parte foi ela. Fiquei olhando para o papel. A letra de Teresa. As datas alinhadas. Os nomes. Isso pode ser apenas um divórcio mal resolvido. Eu disse, ainda tentando ser justa. Ainda tentando não condenar alguém por algo que eu não tinha visto com os próprios olhos. Pode. Teresa concordou, mas tem mais uma coisa. Ela pegou a xícara, tomou um gole de chá, e me olhou por cima da borda. A sobrinha minha disse que o Fábio tentou contestar o processo. Disse que havia documentos que foram alterados, que o patrimônio que saiu no acordo não batia com o que estava declarado antes. O silêncio entre nós ficou pesado. Ele provou isso? Eu perguntei. Não. O processo foi arquivado, sem provas suficientes. Teresa colocou a xícara na mesa com cuidado. Mas Conceição, pensa comigo. Ela perguntou sobre dívidas suas, logo no primeiro almoço. Ela está controlando tudo do casamento. Ela está controlando o acesso que você tem ao seu próprio filho. E o ex-marido dela perdeu tudo e tentou provar que foi manipulado. Fiquei em silêncio por um longo momento. Do lado do forá. Um passarinho pousou no galho do pé de manga do quintal. Ficou ali uns instantes e voou. Eu acompanhei com os olhos sem pensar em nada específico, deixando o que Teresa tinha dito assentar dentro de mim, como poeira que baixa, depois que a janela é aberta. Você acha que ela está planejando alguma coisa com o Renato? Eu disse. Não foi pergunta. Foi conclusão. Teresa não respondeu imediatamente, mas o silêncio dela respondeu por ela. Naquela tarde, depois que Teresa foi embora, eu fiquei sentada na sala por quase 1 hora sem fazer nada. Apenas pensando. Não era um pensamento agitado, não era pânico, era aquele pensamento de quem está tentando enxergar um mapa que ainda está sendo desenhado. Eu me perguntei: o meu filho sabe quem ela é de verdade? E essa pergunta me assustou mais do que qualquer outra coisa, porque se ele soubesse, e estivesse com ela mesmo assim, seria uma escolha dele. Dolorosa, mas dele. Mas se ele não soubesse, se ele estivesse sendo conduzido por uma mão que ele não via, então a situação era diferente. Muito diferente.
Resolvi que precisava conversar com ele, não com acusações, não com o que Teresa tinha me contado, porque ainda eram informações soltas, sem confirmação real, mas precisava olhar nos olhos do meu filho e sentir onde ele estava. Liguei para ele naquela mesma noite. Ele atendeu depois de 4 chamadas. A voz estava um pouco rouca, como quem estava dormindo ou estava num lugar barulhento. Mãe, que foi? Tudo bem? Tudo bem, filho. Tô com saudade. Queria te ver antes do casamento. Tomar um café, só nós dois. Você consegue um dia essa semana? Pausa. Essa semana está difícil, mãe. A gente tá com muita coisa para resolver do casamento ainda. E semana que vem? Outra pausa. Mais longa. Deixa eu ver e te falo. Renato. Eu disse o nome dele com aquela firmeza que as mães guardam para os momentos que precisam ser ouvidos. Faz quanto tempo que a gente não toma um café só nós dois? O silêncio do outro lado durou uns 3 segundos. 3 segundos que me disseram mais do que qualquer palavra. Mãe, não é falta de querer, é que a gente tá atarefado. Eu sei, filho. Mas você consegue me dar uma tarde, uma só. Ele disse que ia tentar. Desligou logo depois. Eu fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela que tinha voltado ao fundo de paisagem, uma foto de Aparecida do Norte que eu tinha tirado anos atrás. Ele não ligou de volta naquela semana. Foi numa quarta-feira, 10 dias depois, que Renato apareceu na minha porta. Samavis, eram quase 11 da manhã, e eu estava passando roupa quando ouvi a campainha. Abri a porta e ele estava ali, de calça jeans e camiseta branca, com uma expressão no rosto que eu não sabia ainda como classificar. Não era alegria, não era tristeza, era uma expressão de quem tomou uma decisão e veio cumprir lá, antes de mudar de ideia. Posso entrar, filho? Essa casa é sua, eu disse, e me afastei para dar passagem. Ele entrou, olhou ao redor, como quem não visitava há tempo, e foi direto para a cadeira da cozinha. Eu desliguei o ferro de passar e fui fazer café. A gente ficou em silêncio por alguns minutos. Aquele silêncio que existe entre pessoas que têm muito a dizer e não sabem por onde começar. Eu coloquei a xícara na frente dele. Ele envolveu com as 2 mãos, como fazia desde menino, aquele gesto pequeno e familiar que me apertou o coração. Como você está, mãe? Tô bem com saudade de você. Ele assentiu, olhando para o café. Eu sei que ultimamente a gente não tem se visto muito. Ele começou. Mas é uma fase, sabe? Casamento dá muito trabalho. A Viviane está organizando tudo, e ela precisa de atenção. Eu entendo, Renato. É que ela é muito detalhista. Quer que tudo fique perfeito, e às vezes eu preciso estar do lado para apoiar. Eu entendo. Eu repeti. E então, com cuidado, perguntei. E você? O que você quer? Ele levantou os olhos do café pela primeira vez desde que tinha sentado. Me olhou por um segundo, e naquele segundo, eu vi uma coisa que não esperava ver. Dúvida. Uma dúvida rápida, quase imperceptível, que passou pelo rosto dele como uma nuvem que atravessa o sol e some. Mas eu vi. Eu quero casar com ela, mãe. Eu gosto dela. Tá bom, filho. Não era hora de mais perguntas. Eu sabia disso. Empurrar naquele momento seria o mesmo que fechar uma porta que estava começando a se abrir. Ficamos mais uns 40 minutos conversando sobre coisas leves, obra que ele estava acompanhando no trabalho, o quintal da minha casa que precisava de uma atenção, uma prima distante que tinha tido bebê, coisas normais. Mas eu estava presente em cada detalhe, em cada pausa, em cada momento em que ele olhava para o celular quando recebia uma mensagem, e a expressão dele mudava levemente, como quem verifica se está dentro do horário permitido. Quando ele foi embora, me deu um abraço demorado, aquele tipo de abraço que guarda algo que as palavras não disseram. Fechei a porta e encostei nela por um momento. Ele não estava bem. Eu não sabia ainda o que exatamente estava acontecendo. Mas o meu filho não estava bem. E eu precisava entender o que a Viviane estava planejando antes que o 8 de fevereiro chegasse. Foi então que Patrícia entrou na história. Patrícia tinha 30 e poucos anos, cabelos curtos, um jeito apressado de falar que me lembrava das mulheres que trabalham muito
e dormem pouco. Ela era assistente do cerimonial que a Viviane tinha contratado para o casamento. O mesmo cerimonial, responsável pela lista de convidados, pela organização do salão, pela confirmação das presenças. Eu a conheci por acaso, ou pelo que parece acaso, mas às vezes não é. Uma prima distante minha, a Carminha, trabalhava no mesmo prédio comercial do escritório do cerimonial. Num dia comum de janeiro, eu fui visitar a Carminha no trabalho e acabei tomando um lanche na padaria do térreo do prédio. Foi ali que a Patrícia entrou, pediu um suco, sentou na mesa ao lado e atendeu uma ligação falando sobre confirmação de lista para um casamento em fevereiro, no Espaço Girassol. Eu ouvi o nome do espaço. Fico aí. Quando ela desligou, eu me virei para ela e disse, com toda a calma do mundo: desculpe me intrometer. Meu filho vai casar no Espaço Girassol em fevereiro. Você trabalha com esse evento? Ela me olhou com aquela expressão de quem está avaliando se deve responder. Trabalho com vários eventos. Renato Carvalho. Casamento com Viviane Menezes. Algo passou pelo rosto dela. Rápido, mas passou. Conheço o evento, ela disse, com cautela. Eu sou a mãe do noivo, eu disse. Simples. Direto. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois, olhou ao redor, como quem verifica se alguém está ouvindo. Então se inclinou levemente na direção da minha mesa e disse, em voz mais baixa: Dona, como é seu nome? Conceição. Dona Conceição, eu preciso que a senhora entenda que eu posso perder meu emprego se eu falar qualquer coisa. Coração, na minha garganta. Mas a voz, firme. Eu entendo. Ela olhou para o copo de suco, mexeu o canudo. E então disse: a lista de confirmados foi alterada recentemente. Alguns nomes foram movidos para uma lista secundária, que vai para o segurança da entrada, mas não aparece na lista principal do salão. Ela parou, me olhou. O nome da senhora está nessa lista secundária. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela história. Foi o silêncio de quando você finalmente ouve em voz alta o que já sabia por dentro, mas ainda esperava estar errado. Quem fez isso? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. Patrícia não falou o nome, mas assentiu levemente com a cabeça. Uma vez, num gesto quase imperceptível. Eu agradeci. Ela se levantou rapidamente, pegou o suco e foi embora sem olhar para trás. Fiquei ali sentada na padaria, com o barulho das xícaras e das conversas ao redor, e entendi o que tinha acontecido. O convite foi mandado, com o meu nome, com o endereço certo, para manter a aparência de que tudo estava em ordem, de que a sogra tinha sido incluída, como qualquer convidada normal, mas nos bastidores, o meu nome havia sido retirado da lista que valia. A lista que o segurança da entrada ia consultar. Se eu aparecesse naquele casamento com um convite na mão, o segurança ia olhar para a lista, não ia me encontrar. E a Viviane ia ter o momento que estava planejando. Ia me olhar na frente de todos e dizer que eu não tinha sido convidada. Que havia sido um erro, que ela lamentava, mas as regras eram as regras. E eu ia embora humilhada, sem poder provar nada, sem poder falar nada, com o convite inútil na bolsa e a dignidade no chão. Esse era o plano. Você já sentiu quando alguém te subestima de um jeito tão completo que chega a ser quase ofensivo? Quando fica claro que a pessoa do outro lado não te vê como alguém capaz de reagir, de pensar, de se defender, é uma mistura estranha de raiva e de uma clareza fria que toma conta de tudo. Foi exatamente isso que eu senti naquela padaria. E foi exatamente aí que eu decidi que não ia apenas aparecer no casamento. Ia aparecer preparada. Mas para isso, eu precisava saber mais. Precisava entender quem era Viviane Duarte Menezes de verdade. O que ela queria. O que ela estava planejando. Porque uma mulher que organiza a humilhação pública da mãe do noivo, com esse nível de detalhe, não está fazendo isso por capricho. Está fazendo isso porque tem um objetivo maior. E esse objetivo
eu ainda não conhecia por completo. Nos dias seguintes, Teresa me ajudou a juntar mais informações. Não foi fácil, não foi rápido. Foram dias de conversas, de ligações discretas, de perguntas feitas com cuidado para não levantar suspeitas, porque uma das coisas que aprendi naquela época foi que a Viviane tinha antenas. Ela percebia quando o ambiente ao redor dela mudava. Renato, numa das poucas vezes que me ligou naquele período, mencionou de passagem que ela tinha comentado que eu parecia estranha ultimamente, que parecia estar tramando algo. A palavra que ele usou foi essa: tramando. Eu perguntei o que ele tinha respondido para ela. Falei que você é uma mulher tranquila, mãe, que você não tramaria nada. Engoli aquilo. Tá certo, filho. Mas por dentro, pensei. Você conhece sua mãe melhor do que imagina, Renato. Foi numa tarde de final de janeiro que Teresa chegou com uma informação que mudou o peso de tudo. Ela tinha conseguido conversar com um conhecido que trabalhava na área jurídica. Um rapaz que conhecia os processos públicos como quem conhece o próprio quintal. E esse rapaz tinha encontrado algo que eu não esperava. O nome de Viviane Duarte Menezes aparecia num processo que não era de divórcio. Era um processo de inventário. Um inventário de um senhor chamado Augusto, falecido há 4 anos, que tinha sido aberto e depois contestado pelos filhos do falecido. Os filhos alegavam que parte do patrimônio havia sido transferida de forma irregular nos meses que antecederam a morte do pai. Augusto não era familiar dela. Era um homem de 70 e poucos anos que havia cruzado o caminho dela de alguma forma, que o processo não deixava totalmente claro. O nome de Viviane aparecia apenas como testemunha, mas aparecia, e o processo estava em aberto. Guardei aquela informação como se fosse um objeto de valor, porque eu ainda não sabia como usar. Ainda não sabia se era o que parecia ser, mas sabia que era uma peça daquele quebra-cabeça que eu estava montando às cegas. O 8 de fevereiro estava a 2 semanas de distância, e eu, que a vida inteira tinha sido a mulher que cuida, que serve, que espera, que perdoa antes de ser pedido, finalmente estava fazendo algo diferente. Estava prestando atenção, de um jeito que ninguém esperava de mim. Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre envelhecer. Não é sobre o corpo, não é sobre a memória, não é sobre as dores que aparecem sem aviso numa manhã fria. É sobre o tempo. Quando você tem 73 anos, você aprende a medir o tempo de um jeito diferente. Você sabe que cada dia tem um peso real, que cada decisão adiada é uma decisão que talvez não volte. Eu não tinha mais espaço para adiar. Faltavam 13 dias para o casamento, quando eu sentei à mesa da cozinha com um caderno de capa preta, que comprei na papelaria da esquina, e comecei a escrever tudo. Não era um diário, era um mapa de tudo que eu sabia, de tudo que suspeitava, e dos espaços em branco que ainda precisavam ser preenchidos. Na primeira página, escrevi 3 colunas. Na primeira, o que eu sabia com certeza. Na segunda, o que eu suspeitava, mas não podia provar. Na terceira, o que eu precisava descobrir antes do dia 8. A coluna do meio era maior. Eu sabia que Viviane tinha sido casada antes com Fábio Carvalho e que ele havia perdido uma empresa durante o casamento deles. Sabia que o nome dela aparecia num processo de inventário, contestado pelos filhos de um senhor chamado Augusto. Sabia que ela havia, de propósito, retirado meu nome da lista que valia para a entrada no casamento. Sabia que ela controlava o acesso do Renato a mim, as ligações, as visitas, ao tempo que ele passava comigo. Mas eu não sabia o porquê de tudo isso. Não sabia o que ela queria do meu filho especificamente. Não sabia se havia um plano concreto envolvendo o patrimônio dele, os bens que ele tinha construído ao longo de 15 anos de trabalho. E não sabia se o Renato tinha alguma ideia, nem que vaga, do que estava acontecendo ao redor dele. Fechei o caderno, coloquei a mão em cima da capa preta e respirei fundo. Antes de qualquer outra coisa, eu precisava entender o que o Renato tinha em nome dele. Não por ganância, não por interesse, mas porque se havia um plano, eu precisava saber o que estava em jogo. Não dá para proteger alguém de um perigo
que você não consegue enxergar. Eu tinha uma pessoa que poderia me ajudar com isso, o Dr. Mário Ferreira, um advogado aposentado, que morava a 3 quarteirões da minha casa, que tinha sido amigo do Cláudio por muitos anos, e que depois da morte do meu marido, ainda me visitava de vez em quando, especialmente no aniversário de Cláudio, em agosto. Um homem de cabelos completamente brancos, 78 anos, que ainda tinha na voz aquela firmeza de quem passou décadas escolhendo palavras com precisão. Liguei para ele numa manhã. Ele atendeu, no segundo toque. Conceição. Que surpresa. Tudo bem? Não inteiramente, Dr. Mário. Eu precisava conversar com o senhor sobre umas coisas. Quando o senhor tem um tempo, ele veio naquela mesma tarde. Sentamos na sala. Eu servi café e pão de queijo que tinha sobrado do dia anterior. E contei tudo, com calma, na ordem certa, sem pular nada. Ele me ouviu sem interromper, com aquela atenção que os bons advogados têm, a atenção de quem está organizando as informações enquanto escuta. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um momento. Depois disse: Conceição, você tem coragem de fazer uma pergunta direta para o seu filho, sobre o que ele tem em nome dele? Não sei se ele vai responder. Eu disse com honestidade: provavelmente não vai, se a situação é o que você descreve. Ele cruzou as mãos sobre os joelhos. Mas há uma forma de verificar algumas coisas de forma pública. Empresas abertas, registros imobiliários. Algumas coisas que qualquer pessoa pode consultar, se souber onde procurar. Ele passou a tarde seguinte fazendo isso. E o que ele encontrou não era assustador por si só, mas era significativo quando colocado dentro do contexto que eu tinha montado no caderno de capa preta. Renato tinha no nome dele um apartamento comprado 6 anos atrás, um terreno em Aparecida do Norte que havia sido do meu marido, e que transferi para ele depois da morte do Cláudio, e uma participação societária numa pequena construtora que ele havia montado com 2 sócios há 4 anos. A construtora tinha crescido. Dr. Mário não conseguiu o valor exato, mas disse que pelo porte das obras registradas, havia dinheiro real envolvido. Fiquei olhando para as anotações dele. O terreno de Aparecida do Norte. Aquele terreno que era do Cláudio, que eu transferi para o Renato como herança, como amor, como a única coisa material que o pai tinha deixado além das memórias. Algo gelou dentro de mim. Dr. Mário, eu disse devagar. Em caso de casamento no regime de comunhão parcial de bens, o que acontece com um terreno que o noivo recebeu como herança, antes do casamento? Ele me olhou com aquela expressão de quem sabe que a pergunta já carrega a resposta. Herança é bem particular. Faia protegida. Em regra, pausa. A menos que haja alguma movimentação sobre esse bem durante o casamento, uma venda, uma transferência, uma incorporação a algum empreendimento conjunto. E se alguém convencer o marido a fazer essa movimentação depois do casamento, aí a proteção cai. O silêncio que veio depois tinha textura, tinha peso. Era o silêncio de quando as peças de um quebra-cabeça se encaixam de um jeito que você queria estar errada. Você já teve aquela sensação de entender algo que queria ter continuado sem entender? É uma dor estranha. Não é a dor de uma novidade. É a dor de uma confirmação. Eu agradeci o Dr. Mário. Ele foi embora com a promessa de continuar verificando algumas coisas nos dias seguintes. Na porta ele me olhou com aqueles olhos cansados e disse: Conceição cuida do Voca, e cuida do seu filho Feite a Porto. Fui até a janela da sala. Fiquei olhando para a rua por um tempo, para os carros passando, para a criança que andava de bicicleta na calçada do outro lado, para a normalidade do mundo lá fora que continuava indiferente ao que estava acontecendo dentro da minha casa. Naquela noite, tentei dormir e não consegui. Às 2 da manhã eu estava sentada na cozinha no escuro, com um copo d'água na mão, pensando no Renato, pensando no menino que aprendeu a andar naquele corredor de cerâmica bege, pensando no jovem que pegou o diploma, com as mãos tremendo de emoção, pensando no homem que construiu uma vida com trabalho, com seriedade,
com os mesmos valores que o pai tinha plantado nele, e pensando na possibilidade de que esse homem estava sendo conduzido devagar e rebelmente para um lugar de onde talvez não conseguisse sair inteiro. Eu não podia provar nada ainda. Tinha suspeitas, tinha informações soltas, tinha o processo do inventário do Augusto, que ainda estava em aberto. Mas provar uma coisa e sentir uma coisa são dois pesos diferentes. E meu coração de mãe, esse coração que conhece o filho desde antes dele nascer, estava me dizendo que o perigo era real. Faltavam 11 dias. Teresa ligou na manhã seguinte. Cedo, antes que eu terminasse o café. Conceição, o rapaz que me ajudou com as pesquisas, encontrou mais uma coisa sobre o processo do Augusto. Deixei a xícara na mesa. Fala. O Augusto era viúvo. Morreu deixando 2 filhos adultos e um imóvel avaliado em torno de R$ 1.300.000. Os filhos contestaram o inventário, alegando que, nos últimos 8 meses de vida do pai, uma série de transferências pequenas tinha saído da conta dele para uma conta que eles não reconheciam. Teresa fez uma pausa. A conta não foi identificada no processo porque o juiz não aceitou a argumentação por falta de documentação suficiente, mas os filhos contrataram um advogado novo recentemente. O processo foi reaberto há 3 meses. Fiquei em silêncio. Teresa, o nome da Viviane, aparece como testemunha nesse processo. Como ela conhecia o Augusto? Segundo o que o rapaz conseguiu apurar, ela trabalhou como acompanhante particular dele durante os últimos 2 anos de vida. Cuidava da agenda, das consultas médicas, da medicação. A palavra cuidadora ficou suspensa no ar entre nós duas, mesmo que Teresa não a tivesse dito. Pairou ali carregada de implicações que eu não queria nomear, mas que já estavam formadas dentro de mim. Uma mulher que cuida de um idoso vulnerável, um idoso que morre, transferências inexplicáveis, um inventário contestado. E essa mesma mulher, que agora estava se casando com o meu filho, que tinha construído uma vida, que tinha um terreno herdado do pai, uma construtora crescendo, um apartamento. Eu precisava de mais do que suspeitas. Eu precisava de algo concreto, e precisava rápido. Foi o Dr. Mário que me deu o caminho. Quando ele ligou 2 dias depois, a voz dele tinha aquela firmeza diferente de quando ele está com algo importante nas mãos. Conceição, eu conversei com um colega que atua na área de direito de família. Expliquei a situação em linhas gerais, sem nomes. Ele me fez uma pergunta que eu preciso te repassar. Existe alguma possibilidade de você conseguir conversar com o ex-marido dela? Com o Fábio Carvalho? Fiz uma pausa. Eu nem sei onde ele está. Meu colega encontrou. Ele mora em Campinas. Tem um telefone listado? Outra pausa. Mas Conceição, isso precisa ser uma conversa muito delicada. Muito cuidadosa. Você não pode chegar como acusadora. Você chega como mãe preocupada. Eu sou uma mãe preocupada. Eu disse, não preciso fingir nada. Dr. Mário me mandou o telefone por mensagem. Fiquei olhando para o número por quase um dia inteiro antes de ligar. Era uma quinta-feira de tarde. Faltavam 8 dias para o casamento. Quando dissei aquele número, o telefone chamou 3 vezes, 4. No 5º toque, uma voz de homem atendeu. Uma voz que soava como alguém que aprendeu a desconfiar de ligações desconhecidas. Alô, boa tarde. Eu tô procurando o Fábio Carvalho. Uma pausa. Quem fala? Meu nome é Conceição. Eu sou mãe de um homem que vai se casar daqui a 8 dias, com Viviane Duarte Menezes. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela história. Foi o silêncio de alguém que reconhece um nome que machuca. O tipo de silêncio que tem história dentro. Quando ele falou de novo, a voz estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Como a senhora conseguiu meu número? Por meios legais e honestos. Não vim para te prejudicar, Fábio. Vim porque meu filho está prestes a se casar com uma mulher que eu não consigo entender. E me disseram que talvez você pudesse me ajudar a entender. Outro silêncio, mais curto dessa vez.
Quanto tempo a senhora tem? Todo o tempo que for necessário, eu disse. E foi aí que Fábio Carvalho começou a falar. Ele falou por quase 1 hora, com a voz de quem carregou aquilo sozinho por muito tempo, e ficou aliviado em finalmente poder colocar para fora. Falou devagar no começo, escolhendo as palavras, como quem ainda tem medo de não ser acreditado. E foi ficando mais solto, mais urgente, conforme percebeu que eu estava ouvindo de verdade. Ele tinha conhecido a Viviane num evento corporativo, 4 anos antes do casamento deles. Ela era encantadora, disse ele, inteligente, atenciosa, o tipo de pessoa que faz você sentir que é o centro do mundo quando está com ela. Namoraram por 1 ano, casaram em cerimônia pequena. Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia normal. Mas devagar, muito devagar, ele foi perdendo o controle de coisas que antes gerenciava sozinho. A empresa primeiro, ela foi sugerindo mudanças na gestão, na estrutura societária, pequenas mudanças que faziam sentido isoladas, mas que juntas foram construindo uma arquitetura que ele só entendeu quando já era tarde. Quando o divórcio veio, a empresa estava numa configuração que favorecia a saída dela, com muito mais do que havia entrado. Eu tentei provar, ele disse, a voz um pouco rouca, mas os documentos estavam todos em ordem, porque ela é cuidadosa. Ela pensa à frente. Quando você percebe o que está acontecendo, os papéis já estão assinados. Fábio, eu disse com cuidado. Você chegou a saber algo sobre um senhor chamado Augusto? Uma pausa longa. Sim, ele disse, finalmente. Ela trabalhava com ele quando a gente se conheceu. Ele morreu durante o nosso casamento. Eu não fiz muita pergunta na época, porque confiava nela. Uma pausa mais curta. Não devia ter confiado. Eu fechei os olhos por um instante. Fábio, você teria condições de me ajudar de alguma forma? Não precisa ser nada que te exponha. Só preciso entender melhor o que aconteceu para tentar proteger meu filho. Ele ficou em silêncio por um tempo. Então disse uma coisa que ficou comigo até o dia do casamento. Dona Conceição, eu passei 2 anos tentando que alguém me ouvisse. Ninguém me ouviu. Se eu puder evitar que outra pessoa passe pelo que eu passei, eu faço o que puder. Desliguei o telefone com as mãos levemente trêmulas. Não de medo. De algo que eu não saberia nomear com precisão. Uma mistura de alívio, por não estar errada. De tristeza, pelo que aquilo significava. E de uma determinação que foi crescendo dentro de mim, como uma chama que encontra ar. Eu ainda não tinha provas nas mãos. Tinha histórias. Tinha informações. Tinha um processo aberto num tribunal de Campinas, e a palavra de um homem que havia sido ferido. Não era suficiente para um tribunal. Mas era suficiente para mim, suficiente para saber que o que estava planejado para o dia 8 de fevereiro precisava de uma resposta à altura. E antes de continuar, eu quero te perguntar uma coisa. Se você está aqui comigo até agora, você já entendeu que essa história é sobre mais do que um casamento. É sobre o que acontece quando a gente passa a vida inteira sendo a pessoa que cuida, que serve, que fica quieta para não incomodar. E um dia percebe que o silêncio foi confundido com fraqueza. Você já se sentiu assim? Em algum momento da sua vida, você ficou quieto quando precisava falar? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber, porque eu sei que não estou sozinha nisso. Faltavam 6 dias para o casamento, e eu tinha uma última peça para encaixar, antes de estar pronta. Teresa me ligou numa tarde e disse que o rapaz que a ajudava nas pesquisas tinha encontrado algo que ele mesmo não esperava. Algo que não estava em processo nenhum. Não estava em registro público nenhum. Estava numa conversa. Uma conversa que alguém havia guardado. Eu disse que precisava ver. Ela disse que ia providenciar. E naquela noite, enquanto eu passava a ferro o vestido azul marinho, que tinha decidido usar no casamento, o vestido discreto e elegante, que uma mãe de noivo usa, quando quer parecer que não está com nada na manga, eu pensei em tudo que havia acontecido desde maio. Os almoços cancelados, as buzinas, o convite frio, a pergunta sobre dívidas no primeiro almoço, a lista com meu nome movido para os fundos, o processo do Augusto, a história do Fábio.
E agora uma conversa guardada, que eu ainda não tinha visto. E pensei também no Renato, no abraço demorado que ele me deu quando foi embora naquele dia em que apareceu, sem avisar. No cansaço nos ombros dele, na dúvida que passou pelo rosto dele por um segundo, quando eu perguntei o que ele queria. Eu não estava fazendo aquilo por mim. Nunca foi por mim. Era por aquele menino que aprendeu a andar num corredor frio de cerâmica bege, com os braços abertos e o coração sem medo. Era por ele. E era por isso que eu não podia errar. A conversa que Teresa me trouxe não estava num papel. Estava num celular. Era o celular de uma mulher chamada Rosária, 50 e poucos anos, que havia sido vizinha de Viviane, num apartamento da Zona Leste durante quase 3 anos. Elas tinham sido próximas, do jeito que vizinhas de corredor às vezes ficam próximas sem planejamento. Pelo hábito do dia a dia, pela porta aberta, pelo café emprestado. Rosária tinha guardado uma série de mensagens de voz, que Viviane havia mandado durante o período em que ela ainda estava casada com Fábio, como o rapaz que ajudava. Teresa havia chegado até a Rosária. Eu não sei os detalhes. Sei que Teresa chegou na minha casa numa tarde de sexta-feira com o celular dela na mão. Sentou na cadeira de sempre. E disse: "Você precisa ouvir isso com calma." Coloquei a mão no joelho. "Tô pronta." Ela deu play. A voz de Viviane nas mensagens era diferente da voz que eu conhecia. Não era o sorriso de comercial de televisão. Era uma voz mais solta, mais direta. A voz de quem fala com quem confia sem precisar medir cada palavra. Em algumas mensagens ela reclamava do Fábio, do jeito que qualquer mulher reclama do marido para uma amiga. Coisas corriqueiras, irritações normais. Mas em 2 mensagens específicas, o tom mudava. Na primeira, ela dizia que estava organizando as coisas para que quando chegasse a hora, nada ficasse pela metade, que ela não ia cometer o mesmo erro que havia cometido antes, de confiar demais no processo sem controlar cada detalhe. Na segunda mensagem, gravada alguns meses depois, ela dizia que o Augusto tinha sido mais complicado do que ela esperava, porque a família era muito próxima, e então disse uma frase que eu ouvi 3 vezes seguidas, para ter certeza que tinha entendido direito. Mas no final dá certo sempre que a pessoa não tem ninguém que preste atenção. Teresa desligou o áudio, me olhou. A pessoa não tem ninguém que preste atenção. Fiquei em silêncio por um momento. Do lado do forá, uma moto passou na rua fazendo aquele barulho de escapamento solto, que some devagar à distância. O relógio na parede da sala marcava 4h20 da tarde. Ela estava falando do Augusto nessa mensagem. Eu perguntei: "É o que parece?" Teresa disse com cuidado: "Mas não dá para provar com certeza só com isso. Pode ser interpretado de outras formas." "Eu sei." Fiz uma pausa. "Mas junto com o resto, ela confirmou. Conta uma história." Eu pedi para ouvir as 2 mensagens mais uma vez. Depois fiquei quieta pensando. Não era provas para um tribunal. And no. Mas era algo que, nas mãos certas, com o contexto certo, poderia ser muito significativo. Liguei para o Dr. Mário naquela mesma tarde. Expliquei o que eu tinha ouvido. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. "Conceição, isso sozinho não é o suficiente para um processo", ele disse. "Mas é o suficiente para que o advogado dos filhos do Augusto se interesse muito em conversar com você. Você tem contato com esse advogado?" "Não diretamente, mas meu colega tem." Uma pausa. "Você quer que eu faça essa ponte?" "Quero." Ele disse que ia providenciar. Desliguei e fiquei sentada mais um tempo. Faltavam 5 dias para o casamento. Eu tinha uma conversa gravada com implicações sérias. Tinha o testemunho de Fábio. Tinha o processo de inventário reaberto. Tinha a informação da Patrícia sobre a lista. Tinha um advogado de família me orientando. E tinha no fundo de tudo, um vestido azul marinho passado a ferro esperando numa cabide no quarto. Mas ainda havia algo que me prendia. Uma questão que ficava girando na minha cabeça enquanto eu tentava dormir. Enquanto eu fazia o café pela manhã, enquanto eu varria a calçada e ouvia os pássaros no início da tarde,
Oh, Renato. Eu tinha informações sérias sobre a mulher com quem meu filho ia se casar em 5 dias. Informações que ele precisava saber. Mas como falar isso com ele? Como chegar para o seu filho e dizer que a mulher que ele ama pode ser alguém que ele não conhece de verdade? Como fazer isso sem parecer a mãe enciumada, a sogra difícil, a mulher velha que não aceita a escolha do filho? Eu sabia que se eu ligasse para o Renato naquele momento e despejasse tudo o que eu sabia, o resultado mais provável seria ele desligar o telefone, ligar para Viviane, e eu perderia qualquer elemento surpresa que eu tinha. Ela é inteligente. Ela se adaptaria. Os documentos sumiram. As histórias mudariam. E no dia 8, eu chegaria na porta do casamento, sem nada nas mãos. Precisava ser diferente. Precisava ser no momento certo, do jeito certo. O Dr. Mário ligou 2 dias depois. Na voz dele, havia algo que eu reconheci imediatamente como surpresa contida. Conceição. Meu colega fez contato com o advogado dos filhos do Augusto. O homem se chama Dr. Henrique. E quando meu colega mencionou o nome de Viviane Duarte Menezes, no contexto de um casamento que vai acontecer em 2 dias, ele pausou. O Dr. Henrique pediu uma reunião urgente. Engoli em seco. Quando, amanhã à tarde, ele vem até aqui. No dia seguinte, numa tarde de quinta-feira, com o céu fechado e o cheiro de chuva no ar, o Dr. Henrique chegou na casa do Dr. Mário com uma pasta marrom debaixo do braço e uma expressão de quem carrega um peso que ainda não encontrou o lugar certo para pousar. Era um homem de uns 50 anos, óculos de armação escura, jeito direto de falar. Cumprimentou o Dr. Mário com aperto de mão, me cumprimentou com uma inclinação respeitosa da cabeça e sentou na poltrona diante de nós dois, sem perder tempo. Dona Conceição. Ele começou. Vou ser direta com a senhora, porque o tempo é curto. Nós estamos investigando Viviane Duarte Menezes há quase 1 ano no contexto do processo do espólio do Sr. Augusto Cavalcante. Ele abriu a pasta. O que os filhos do Sr. Augusto alegam é que durante os 18 meses em que ela trabalhou como cuidadora particular dele, uma soma considerável foi desviada através de transferências, pequenas e regulares para contas intermediárias. Ele colocou uma folha sobre a mesa. O valor total estimado está na faixa de R$ 460 mil. Fiquei olhando para o número escrito na folha. Por que o processo foi arquivado antes? Perguntou o Dr. Mário. Porque na época as contas intermediárias não foram identificadas com certeza suficiente. Ela era cuidadosa, muito cuidadosa. O Dr. Henrique tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço, recolocou. Mais recentemente, um dos filhos encontrou numa gaveta do pai um caderno com anotações. O Sr. Augusto tinha o hábito de anotar tudo à mão: datas, nomes, valores. E havia anotações sobre transferências que ele fez acreditando que eram para pagar por serviços, mas que não batiam com nenhuma nota fiscal nem recibo, nenhum serviço documentado. Isso é suficiente para reabrir? Eu perguntei. É suficiente para investigar com mais seriedade. O processo foi reaberto há 3 meses. Como a senhora provavelmente já sabe, ele me olhou. O que eu não sabia, até ontem, era que ela estava prestes a se casar novamente. Silêncio. Dona Conceição, se esse casamento acontecer, e ela estabelecer vínculos patrimoniais com seu filho, antes de o processo ser resolvido, isso complica significativamente as coisas para todos os envolvidos, inclusive para o seu filho, que poderá ser arrastado para um processo do qual ele não tem nenhuma culpa. Aquilo me acertou de um jeito que eu não esperava. Não era só o Renato que podia perder o que havia construído. Era o Renato que podia se ver dentro de um processo jurídico sério, com o nome ligado a algo que ele nem sabia que existia. O que o senhor precisa de mim? Eu perguntei. As mensagens de voz que a senhora tem acesso, se as frases forem as que me descreveram, elas podem ser muito úteis como corroboração do padrão de comportamento. Ele fez uma pausa. Além disso, se o ex-marido, o Fábio Carvalho, estiver disposto a dar um depoimento formal,
Sobre o que aconteceu com a empresa, isso também fortalece o caso. Eu já conversei com o Fábio. Ele disse que ia ajudar no que puder. O Dr. Henrique assentiu devagar, como quem está organizando internamente as peças de algo que estava incompleto até aquele momento. Então a senhora tem mais informação útil do que eu esperava encontrar. Saí da casa do Dr. Mário naquela tarde, com a chuva começando a cair. Fui andando devagar até o meu carro, deixando as gotinhas molharem o cabelo branco sem me importar. Fiquei parada um momento com a mão na porta do carro, olhando para a rua molhada. Eu tinha o que precisava. Não tudo. Nunca se tem tudo, mas o suficiente. Faltavam 2 dias para o casamento. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Porque sinto que você está comigo há um tempo. E merece saber. Há momentos nessa história em que eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Não porque duvidasse do que eu sabia. Duvidei de mim mesma. Duvidei se era meu lugar. Se uma mãe tem o direito de interferir na vida de um filho adulto de 42 anos, se o amor justifica entrar numa história que tecnicamente não é sua. Você já se perguntou isso? Até onde vai o amor antes de se tornar controle? Onde está a linha entre proteger alguém e não respeitar a escolha dele? Eu não tinha uma resposta perfeita para isso. Ainda não tenho. O que eu tinha era a convicção de que o Renato não estava fazendo uma escolha livre. Estava sendo conduzido. E condução não é escolha. E uma mãe que enxerga isso e fica parada não é respeitosa, é omissa. Na véspera do casamento, uma sexta-feira à noite, o Renato me ligou. A ligação foi curta, apenas para dizer que estava ansioso, que o dia ia ser lindo e que ele queria que eu estivesse lá. A voz dele era a voz de alguém tentando ser feliz, não de alguém que é feliz. Existe uma diferença que só quem ama muito consegue ouvir. Mãe, você vai, né? Vou, filho. Pausa. Vou com certeza. Tô com saudade de você. Fechei os olhos. Eu também, meu filho. Eu também. Ele desligou. E eu fiquei ali com o telefone no colo, no silêncio da sala, com a fotografia de quando ele tinha 3 anos no meu colo do outro lado da sala me olhando do porta-retratos. Saudade. Ele tinha saudade de mim. O homem que morava a 40 minutos da minha casa, que ia se casar no dia seguinte, tinha saudade da própria mãe. Isso me disse mais do que qualquer documento, qualquer processo, qualquer mensagem gravada. Naquela noite, organizei tudo com cuidado. O convite dentro de um envelope pequeno na bolsa, uma cópia impressa das anotações do Dr. Henrique, dobrada em 4, no fundo da bolsa, o número do Dr. Mário salvo, no favorito do celular, e o número do Fábio Carvalho também, porque ele havia me mandado uma mensagem naquela tarde, dizendo que estaria disponível, caso eu precisasse. Havia uma coisa mais que eu tinha preparado. Uma coisa que Teresa havia me ajudado a organizar nos dias anteriores, com muito cuidado, de forma que chegasse no momento exato, e não antes. Uma coisa que eu não vou contar ainda porque algumas cartas não se mostram antes da hora. O que eu posso dizer é que quando eu deitei naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi. Não um sono de quem está despreocupada, um sono de quem fez tudo o que estava ao seu alcance e entregou o resto para o que a vida decide. No sábado de manhã, o céu estava limpo, daquele azul de fevereiro que parece pintado, sem uma nuvem, com o sol quente, mas não pesado. E eu me levantei, tomei banho devagar, fiz o café com calma, comi o pão com manteiga que a minha mãe me ensinou a comer desde criança. O pão ainda quente com a manteiga derretendo nas bordas. Me vesti com o vestido azul marinho. Coloquei o colar de pérolas que foi da minha mãe, que foi da mãe dela antes disso, que guardo numa caixinha de veludo desde que a minha mãe me deu aos 30 anos dizendo que era para os dias importantes. Penteei o cabelo branco com cuidado. Me olhei no espelho do quarto. Vi uma mulher de 73 anos, com rugas que contam história, com olhos que já choraram o suficiente para saber quando não precisam mais chorar. Com ombros que carregaram décadas de amor e trabalho, e perda, e reconstrução. Vi a Conceição que o Cláudio amou, a mãe que o Renato conheceu,
A mulher que aquela manhã havia chegado, peguei a bolsa, conferi o convite pela última vez, e saí de casa, em direção ao Espaço Girassol. Não sabendo exatamente como as próximas horas iam se desenrolar, mas sabendo, com uma certeza que vinha de um lugar muito mais fundo do que qualquer raciocínio, que eu estava pronta, fosse o que fosse. O Espaço Girassol ficava numa rua arborizada da Zona Sul, daquelas ruas que a gente passa e pensa que ali tudo é tranquilo, que ali as coisas acontecem com ordem e leveza. A fachada era bonita, de pedra clara, com 2 vasos grandes de plantas na entrada e um tapete vermelho que ia da calçada até a porta principal. Havia um homem de terno escuro parado ao lado da entrada, com uma prancheta nas mãos. O segurança. Eu cheguei às 18h40. A cerimônia estava marcada para as 19h. O estacionamento já estava quase cheio. Casais bem vestidos caminhavam em direção à entrada. Mulheres de salto, homens de terno, o burburinho leve de um evento que ainda não começou. Respirei fundo antes de sair do carro. Não era nervosismo, era aquela concentração que vem quando a gente sabe que o que vem a seguir é definitivo. Quando não existe mais voltar atrás, nem adiar. Quando o momento que ficou se construindo por meses, finalmente chegou. Peguei a bolsa, saí do carro, andei em direção à entrada com o passo firme de quem tem todo o direito de estar ali. O segurança me viu se aproximar. Homem de uns 40 anos, ombros largos. Expressão profissional, aquela expressão de quem foi treinado para ser educado e firme ao mesmo tempo. Boa noite, senhora. Seu nome, por favor? Conceição Alves de Carvalho, mãe do noivo. Ele olhou para a prancheta, percorreu a lista com o dedo, percorreu de novo. E então levantou os olhos para mim, com aquela expressão que eu já sabia que ia ver, a expressão de quem encontrou um problema e não sabe ainda como resolvê-lo. Senhora, eu não estou encontrando seu nome aqui. Eu sei. Eu disse com calma, mas eu tenho o convite. Tirei o envelope da bolsa. Entreguei para ele. Ele abriu, olhou para o convite, olhou para a prancheta, olhou para mim. O convite está aqui, mas a lista de confirmados que eu recebi não tem o seu nome, senhora. Eu vou precisar verificar com a responsável pelo evento. Pode verificar? Eu disse. Ele pegou o rádio. Chamou alguém em voz baixa. Enquanto isso, outros convidados chegavam. Passavam pela lista sem problema. Entravam. Eu fiquei parada ao lado da entrada, com a bolsa no braço, aguardando. 2 ou 3 convidados me olharam com aquela curiosidade discreta, de quem percebe que algo está acontecendo, mas não quer parecer que está prestando atenção. Eu os cumprimentei com um aceno de cabeça. E continuei esperando. Foram talvez 6 ou 7 minutos. Pareceram mais longos. Então ela apareceu. Viviane saiu pela porta lateral do salão, com o vestido de noiva ainda impecável. O cabelo preso num coque elaborado, os brincos de cristal capturando a luz da entrada. Era inegavelmente bonita. Há uma crueldade particular em quando alguém que você sabe ser capaz de coisas terríveis é também visualmente bela. A beleza se torna parte da armadura. Ela me viu, e por uma fração de segundo, antes que o rosto dela se reorganizasse na expressão que ela havia preparado, eu vi o que estava por baixo. Vai a surpresa. Não a surpresa de quem não esperava que eu aparecesse. A surpresa de quem esperava que eu aparecesse, mas não esperava que eu parecesse do jeito que eu parecia. Calma, organizada, sem medo. Ela caminhou até mim com passos controlados, como quem está fazendo uma entrada calculada, e chegou à minha frente com aquele sorriso que eu já conhecia. O sorriso que parece gentileza, mas tem algo afiado por baixo. Dona Conceição. A voz era suave, quase carinhosa. Que surpresa! Boa noite, Viviane. Eu a cumprimentei com a naturalidade de quem tem todo o direito de estar onde está. Ela olhou para o segurança, depois para mim. E então, com aquela voz ainda suave, mas agora mais firme, disse a frase que ela havia planejado, a frase para a qual havia construído todo o cenário. A senhora não foi convidada.
dita em voz alta o suficiente para ser ouvida pelas pessoas que estavam entrando naquele momento. Dita com uma expressão de pesar fingido, como quem lamenta um mal-entendido inconveniente, 2 casais pararam. Olharam. Houve aquele silêncio particular, que se forma quando as pessoas percebem que estão testemunhando algo real. Eu não senti raiva. Senti uma clareza fria e absoluta. Abri a bolsa com calma. Tirei o convite que o segurança havia me devolvido. Estendi para ela. Meu nome está aqui, Viviane. O endereço está certo. A data está certa. Pausa curta. Igual ao de qualquer outro convidado. Ela olhou para o convite sem tocá-lo. Houve um erro no processo. Infelizmente, o seu nome não chegou à lista final de confirmados. Foi um problema do cerimonial. Um problema do cerimonial, eu repeti devagar. Não como pergunta. Como quem anota. Mais pessoas haviam parado. O burburinho ao redor havia diminuído, e foi nesse momento que eu disse a frase que havia estado dentro de mim, desde aquela tarde na padaria quando ouvi Patrícia falar sobre a lista secundária. Pode relaxar, Viviane, eu não vim para criar problema. Uma pausa de 2 segundos. Eu trouxe alguém que estava ansioso para te ver. Viu o rosto dela mudar. Não de uma vez. Foi gradual, como quando a luz muda numa tarde de temporal. Aquele momento em que o céu começa a fechar, e tudo fica com uma cor diferente, antes de qualquer gota cair. Os olhos dela se estreitaram levemente, a mandíbula ficou um pouco mais tensa. O sorriso não sumiu, mas perdeu a naturalidade. Ficou estático, como uma máscara que ainda está no rosto, mas deixou de ser usada com convicção. Quem? Ela perguntou, a voz ainda controlada, mas não completamente. Eu não respondi de imediato, porque naquele momento, do lado do estacionamento, uma figura estava caminhando em direção à entrada. Fábio Carvalho tinha uns 45 anos, cabelos castanhos com fios brancos nas têmporas. Jeito quieto de se mover, a expressão de quem passou tempo suficiente com uma dor para aprender a caraguelar, sem demonstrar. Estava de terno cinza, uma pasta preta na mão, e caminhava com o passo de quem tomou uma decisão que custou muito, mas que finalmente estava tomada. O momento em que Viviane o reconheceu foi silencioso e absoluto. A cor saiu do rosto dela, não de uma vez, como nos filmes. Foi uma palidez que começou nos lábios e foi subindo, lenta, até os olhos, e nos olhos dela, por um instante brevíssimo, que eu nunca vou esquecer enquanto viver, apareceu algo que eu não esperava encontrar ali. Medo. Não o medo de quem é pego de surpresa. O medo de quem reconhece uma ameaça real. De quem sabe, naquele momento, que o chão que estava construído pode estar mais fino do que parecia. Fábio chegou ao meu lado. Me cumprimentou com um aceno respeitoso, então olhou para ela sem dizer nada. Viviane ficou imóvel por talvez 3 segundos. Depois virou para mim com uma expressão que eu só posso descrever como a expressão de quem está recalculando em tempo real. O que é isso? Ela disse em voz baixa. Já não era mais para a plateia. Era para mim. É uma conversa que está na hora de acontecer. Eu respondi. Nesse momento, a porta do salão abriu. E o Renato apareceu. Ele estava lindo, de terno azul escuro, gravata cor de vinho, o rosto com aquela expressão de noivo que ainda não entendeu o que está acontecendo do lado de fora da própria festa. Ele me viu primeiro, e o rosto dele fez algo que me partiu o coração de uma forma que só o amor consegue partir. Ficou feliz. Um segundo genuíno de felicidade ao me ver ali. Mãe? Ele veio em minha direção. Filho, eu o abracei de verdade, com os 2 braços, com toda a força que aquele momento pedia, e falei baixinho, só para ele. Eu precisava estar aqui. Ele se afastou levemente para me olhar, e então viu o Fábio ao meu lado. A expressão dele mudou, não era reconhecimento, porque ele nunca havia visto Fábio. Era a expressão de quem percebe que algo está acontecendo, que vai além do que a superfície mostra. Quem é esse senhor? Ele perguntou com cautela. Antes que eu pudesse responder, a voz da Viviane cortou o ar. Renato, amor,
Vamos entrar. Os convidados já estão esperando. Isso é uma confusão que a gente resolve depois. E ali estava com uma clareza que qualquer pessoa ao redor podia sentir. Não era sugestão, era instrução. A mesma mecânica que eu havia observado por meses, a mesma mecânica do telefone, das buzinas, das ligações encurtadas, a instrução vestida de sugestão. O Renato olhou para ela, depois olhou para mim, e eu vi acontecer naquele olhar algo que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Vi a dúvida, aquela mesma dúvida rápida que havia passado pelo rosto dele meses antes, quando eu perguntei o que ele queria, mas desta vez ela não sumiu em um segundo. Ficou. Se instalou. Cresceu. Mãe, ele disse devagar. O que está acontecendo? E aqui, meu filho, é aonde eu precisava ser honesta. Não cruel, não dramática. Honesta. Tem coisas sobre a Viviane que você precisa saber, Renato. Coisas que eu não contei antes, porque precisava ter certeza. E eu tenho certeza agora. O silêncio ao redor era o silêncio das pessoas que pararam de fazer o que estavam fazendo. O casal que estava entrando ficou parado na porta. O segurança havia se afastado discretamente, mas não tinha ido embora. 2 ou 3 convidados que estavam na área externa olhavam sem disfarçar. Viviane deu um passo à frente. Renato, amor, ela tá tentando arruinar o nosso dia. Você sabe como ela é. Você sabe como ela é. Aquela frase, usada com tanta facilidade, tão automaticamente, como uma frase que já havia sido dita antes, em outros contextos, em conversas privadas, para construir uma versão de mim que eu nunca havia reconhecido como verdadeira, mas que claramente havia sido plantada no Renato ao longo de meses. Eu vi o Renato piscar, vi o conflito no rosto dele, e entendi que aquele momento era o momento mais delicado de toda aquela história. Não o confronto com ela, o confronto com ele, com a versão de mim que ela havia construído dentro do meu próprio filho. Renato, eu disse o nome dele com calma, sem drama, sem lágrimas, sem o peso que eu poderia ter colocado naquele momento. Você me conhece há 42 anos, você sabe quem eu sou. Ele ficou me olhando por um longo momento, e então olhou para o Fábio. Quem é o senhor? Ele perguntou diretamente. Fábio respondeu com uma voz tranquila e direta. Meu nome é Fábio Carvalho. Eu fui casado com a Viviane por 4 anos. O nome caiu no silêncio como uma pedra na água. Renato ficou imóvel. Depois olhou para Viviane. Você foi casada antes? A pergunta era simples. Mas o que havia por baixo dela não era simples. Era a pergunta de quem está percebendo que pode existir uma versão da pessoa que ama que ele nunca conheceu. Viviane sustentou o olhar dele por um segundo. Eu ia te contar na hora certa, amor. Não era o momento ainda. Não era o momento ainda. O Renato ficou imóvel por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que eram. Eu observava o rosto do meu filho, e via ali um processo que só quem o ama muito consegue acompanhar de longe. Via ele juntando coisas, pequenas coisas, as buzinas, as ligações encurtadas, as reuniões de sábado, a saudade que ele mesmo havia expressado na noite anterior. Todos aqueles fragmentos que existiam dentro dele, mas que estavam dispersos, sem forma. E que agora estavam começando a se organizar em algo que tinha contorno. Fábio, ele disse finalmente, sem tirar os olhos da Viviane. O que aconteceu durante o seu casamento com ela? E foi aí que Viviane fez a última tentativa. Ela se virou para os convidados que estavam observando, com uma compostura que eu precisei reconhecer como tecnicamente impressionante. Disse com uma voz levemente embargada. Aquela voz calculada de quem sabe usar a emoção como ferramenta. Eu peço desculpas a todos. Essa situação é muito dolorosa para mim. A família do Renato nunca me aceitou. E isso está acontecendo no dia mais importante da minha vida. Havia quem balançasse a cabeça com compaixão. Havia quem olhasse para mim com a expressão de quem ainda não sabia de que lado estava. E eu entendi que aquele momento precisava de algo concreto.
Não de palavras minhas contra palavras dela. De algo que existia, fora das duas narrativas. Abri a bolsa pela segunda vez. Tirei um envelope menor, diferente do convite. Um envelope que Teresa havia me ajudado a preparar nos dias anteriores, com o cuidado de quem sabe que cada detalhe importa. Estendi para o Renato. Filho, antes de qualquer decisão, lê isso. Ele pegou o envelope. Olhou para mim, para Viviane. Para o Fábio. E começou a abrir. Dentro havia 3 folhas. A primeira era um resumo, preparado pelo Dr. Mário e pelo Dr. Henrique, em linguagem simples e direta, sobre o processo de inventário do Augusto Cavalcante, o nome de Viviane, como investigada no contexto das transferências, e o estado atual do processo reaberto. A segunda era uma transcrição parcial das mensagens de voz de Viviane com Rosária, as 2 frases específicas que eu havia ouvido 3 vezes naquela tarde de sexta. A terceira era uma declaração assinada pelo Fábio Carvalho, datada de 2 dias antes, descrevendo o padrão de comportamento que ele havia experimentado durante o casamento deles, a perda da empresa e a tentativa frustrada de contestar os documentos. Renato leu. Lentamente. Com aquele silêncio de quem está lendo algo que muda o chão enquanto lê. Viviane, que não podia ver o conteúdo do envelope da posição onde estava, mas que claramente estava tentando avaliar, pela expressão do rosto dele, o que estava acontecendo, deu mais um passo na direção dele. Renato, amor, não acredita nisso. Seja o que for. É mentira. Ela nunca me aceitou e está fazendo isso para acabar com a gente. O Renato levantou a mão. Um gesto simples, firme, a mão aberta no ar pedindo silêncio. E ela parou. Pela primeira vez, desde que eu a conhecia, ela parou. Ele terminou de ler, dobrou as 3 folhas com cuidado, colocou de volta no envelope, e ficou um longo momento com o envelope nas mãos, olhando para o chão de pedra clara, na entrada do espaço Girassol. Enquanto ao redor dele 200 pessoas aguardavam dentro de um salão decorado com flores brancas, e uma trilha sonora suave, que ninguém mais estava ouvindo. Quando ele levantou os olhos, olhou para mim primeiro, e eu vi no rosto do meu filho algo que não via há muito tempo. Não era certeza. Não era alívio. Era aquela expressão de quem está começando a acordar de um sono longo, e ainda não sabe exatamente onde está, mas sabe que o lugar onde estava não era real. Depois ele olhou para Viviane, e ela que havia passado meses construindo uma versão do mundo, onde ela controlava cada variável, cada lista, cada buzina, cada ligação, olhou para o rosto do homem que ia se casar com ela, e pela primeira vez, não encontrou ali o que esperava encontrar. Não encontrou o Renato que obedecia. Encontrou o Renato que perguntava. O ar entre eles ficou diferente, pesado de uma forma que nenhuma decoração de salão, nenhuma flor branca, nenhuma trilha sonora conseguiria suavizar. E eu, de pé na entrada do espaço Girassol com o vestido azul marinho e o colar de pérolas da minha mãe, com um convite na bolsa e 73 anos nas costas, entendi que o momento que vinha a seguir não dependia mais de mim. Dependia do meu filho, e pela primeira vez em meses, ele estava livre para decidir. O Renato ficou em silêncio por um tempo que eu não consigo medir com precisão. Podem ter sido 30 segundos, podem ter sido 2 minutos. O tempo naquele momento tinha uma consistência diferente, densa, como quando a gente está debaixo d'água e os sons chegam abafados, e o mundo lá fora parece distante. Ou Red or Dilly. 200 pessoas esperavam dentro do salão, sem saber o que estava acontecendo na entrada. A música suave do quarteto de cordas ainda chegava pela porta entreaberta. Aquela melodia que havia sido escolhida para criar uma atmosfera de leveza e celebração, e que agora soava estranha, deslocada, como uma trilha sonora do filme errado. Viviane estava imóvel a 2 metros dele, o rosto reorganizado numa expressão que misturava a mágoa encenada com uma tensão que ela não conseguia mais esconder completamente. Os olhos dela iam do Renato para mim, pro Fábio, pro envelope nas mãos do meu filho,
como quem está tentando calcular em tempo real qual variável ainda pode controlar. Mas o Renato não estava olhando para ela. Estava olhando para o envelope, e então ele fez uma coisa que eu não esperava. Ele dobrou o envelope, colocou no bolso interno do paletó e olhou para o Fábio, diretamente. Você pode me dar 10 minutos amanhã de manhã? Ele perguntou com uma voz que era mais firme do que eu esperava encontrar naquele momento. Era a voz de um homem que ainda não sabe tudo, que ainda está processando, mas que tomou uma decisão sobre como vai processar. Com calma, com método, do jeito que o Cláudio teria feito. Fábio assentiu uma vez. Pode me ligar quando quiser. Então, o Renato se virou para Viviane, e ali estava o momento. O momento que 200 pessoas do lado de dentro não viram, que só os poucos ali, na entrada, testemunharam. Que só eu, que conheço aquele rosto desde antes dele ter expressão própria, consegui ler em toda a sua profundidade. Não era raiva, não era aquela raiva explosiva que a gente vê nos filmes, ou corpo jogado, a voz levantada. A cena que todo mundo lembra era algo mais silencioso e mais sério do que raiva. Era o olhar de alguém que está vendo uma pessoa pela primeira vez, depois de ter olhado para ela muitas vezes, sem enxergar, de verdade. Viviane. Ele disse devagar. Eu preciso de um tempo. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Renato, você tá fazendo isso na frente de todo mundo por causa de documentos que você nem verificou se são verdadeiros. Isso é o que ela quer, não enxerga? Eu vou verificar, ele disse. Simples. Sem drama. E depois a gente conversa. Depois. Ela repetiu a palavra como se tivesse um sabor amargo. Depois quando tem 200 pessoas esperando lá dentro. Tem um padre esperando. Tem uma cerimônia que custou meses de planejamento. Eu sei. Então você vai entrar comigo agora. Não foi pergunta. Foi aquela instrução de sempre. O mesmo mecanismo. A mesma voz que eu havia ouvido pelo telefone, mandando ele dizer que tinha reunião num sábado à tarde. E pela primeira vez, ele não obedeceu. Não hoje, Viviane. 3 palavras. Ditas com uma calma que custou caro, eu sei disso, porque conheço meu filho, e sei o quanto custa para ele desapontar alguém. Mas ditas, firmes, sem recuo. O rosto dela passou por várias expressões em poucos segundos. Mágoa, incredulidade, raiva, e então, por baixo de tudo, aquela expressão que eu havia visto por uma fração de segundo quando ela me reconheceu na entrada. O medo. Mas desta vez, o medo não era rápido. Ficou. Porque ela entendeu que tinha perdido o controle da situação. E uma mulher que passou anos construindo o controle como método de vida. Quando perde esse controle, não sabe o que fazer com o espaço que fica. Ela olhou para mim com uma intensidade que eu precisei sustentar, sem desviar o olhar. A senhora destruiu o nosso relacionamento. Ela disse em voz baixa. Já não era para o público. Era para mim. Eu a olhei por um momento antes de responder. Eu trouxe a verdade, Viviane. O que você fez com ela foi escolha sua desde o começo. Ela ficou me olhando por mais alguns segundos. Então pegou o véu com uma mão, virou as costas e entrou pelo corredor lateral do espaço, sem olhar para trás. Com aquele mesmo passo controlado de sempre. Até no momento de sair, ela foi calculada. O segurança, que havia ficado a uma distância discreta durante tudo, olhou para mim com uma expressão que não era bem um sorriso, mas que estava próxima disso. Depois olhou para outro lado. Renato ficou parado por um momento depois que ela entrou. Então se virou para mim. O que aconteceu em seguida? Eu carrego comigo como uma das memórias mais preciosas que tenho. Ele veio até mim, devagar, e me abraçou. Não o abraço rápido de quem está com pressa, o abraço longo e demorado, de quem está voltando de algum lugar. Eu senti os ombros dele afundarem. Todo aquele cansaço que eu havia visto nos olhos dele, aquele cansaço que não era de trabalho, desceu pelos ombros e foi embora naquele abraço. Ele não disse nada por um tempo. Eu também não precisei dizer. Depois ele falou no meu ouvido. A voz levemente rouca.
Eu estou com tanta vergonha, mãe. De quê, filho? De ter ficado longe de você, por causa dela, de ter deixado isso acontecer. Eu me afastei um pouco para olhar para o rosto dele. Peguei o rosto dele nas mãos, do jeito que fazia quando ele era pequeno e precisava de atenção inteira. Você não vai se envergonhar de ter amado alguém, Renato. Isso não é fraqueza. Fraqueza seria ter ficado sabendo e continuado de olhos fechados. Ele assentiu, os olhos brilhando de um jeito que eu reconheci porque são os mesmos olhos do pai dele quando o Cláudio precisava chorar. Mas estava tentando não chorar. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora você entra ali, agradece os convidados com a dignidade que você sempre teve, e depois trata de entender o que precisa ser entendido com calma. Um passo de cada vez. Ele respirou fundo, endireitou o paletó. E então olhou para o Fábio, que havia ficado a uma distância respeitosa durante aquele momento entre nós dois. Obrigado por ter vindo, ele disse. Fábio assentiu. Eu precisava ter feito isso mais cedo. Para mim também. Os três ficamos ali por um momento, na entrada do espaço Girassol, com o fevereiro quente ao redor, e o som distante da música vindo de dentro do salão. Depois o Renato entrou. Eu fiquei do lado de fora. Não entrei naquela noite. Não era meu lugar entrar. Aquele salão, aquele evento, aquela cerimônia que não aconteceu, não era meu espaço para ocupar. O meu espaço havia sido a entrada. O meu momento havia sido aquele, e ele havia acontecido do jeito que precisava. Fui ao meu carro. Sentei por um tempo com a porta aberta, os pés no asfalto ainda quente do dia, olhando para o tapete vermelho da entrada de longe. Vi alguns convidados saindo depois de algum tempo, com aquelas expressões de quem foi a um lugar, esperando uma coisa, e saiu com outra. Vi carros indo embora. Vi as luzes do salão ainda acesas. Liguei para a Teresa. Ela atendeu no primeiro toque. Eu disse: acabou. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: como você está? Estou bem. Fiz uma pausa. Estou cansada, mas estou bem. Vai para casa. Eu já cheguei em casa às 10 da noite. A casa estava silenciosa do jeito que sempre está, quando a gente chega depois de um dia que mudou alguma coisa. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que tem peso, que tem textura, que sabe o que aconteceu. Deixei a bolsa na cadeira da sala, tirei o colar de pérolas e coloquei na caixinha de veludo. Fui até a cozinha e fiz um chá de camomila. O chá que a minha mãe fazia toda vez que o dia havia sido grande demais para terminar sem um ritual pequeno. Sentei à mesa da cozinha com a xícara entre as mãos, e então pela primeira vez em meses, eu chorei, de verdade. Não foi o choro quieto das mulheres velhas que aprendem a chorar sem barulho. Foi um choro de alívio. Daqueles que saem quando a gente finalmente pode baixar a guarda. Chorei pelo tempo que fiquei longe do meu filho, pelos almoços que não aconteceram, pelo Natal separado, pelo convite frio, pela noite que fiquei na cozinha às 2 da manhã, com um copo d'água e o coração apertado. Chorei também pelo Renato. Não de tristeza, de amor. Daquele amor que dói de uma forma estranha e boa, que é o amor que a gente sente quando o filho que estava perdido começa a se encontrar. Deixei o choro vir e passar. Depois enxuguei o rosto, terminei o chá, fui dormir. Nos dias que se seguiram, as coisas se moveram com a lentidão que as coisas reais têm, diferente da velocidade dos filmes onde tudo se resolve em sequências rápidas e limpas. A vida não é assim. A vida tem burocracia, tem silêncios, tem dias em que nada avança, e outros em que tudo avança ao mesmo tempo. O Renato ligou para o Fábio na manhã seguinte. Como havia dito, eles conversaram por quase 2 horas. Renato me contou depois, numa tarde em que ele veio tomar café aqui em casa, a primeira de muitas tardes assim que vieram depois, que ouvir o Fábio foi como ouvir a descrição de um caminho que ele estava começando a percorrer, sem saber que já estava nele. Ele descreveu coisas que eu reconheci. O Renato disse, com a xícara nas mãos, os olhos no meio distante da janela, o jeito de ela falar por mim, o jeito de ela decidir, a sensação de que eu tinha perdido o fio das minhas próprias opiniões. Uma pausa, eu não sabia que tinha um nome para isso.
Eu não disse nada, só ouvi. O contato com o Dr. Henrique também avançou. Renato, depois de ler os documentos e conversar com o Fábio, entrou em contato voluntariamente com o advogado dos filhos do Augusto, para oferecer cooperação com a investigação. Não porque havia nada em nome dele envolvido, mas porque entendeu que a verdade que havia chegado até ele precisava chegar também onde podia fazer diferença real. Esse processo levou tempo, meses. Não foi uma resolução rápida, nem uma sentença imediata. O sistema jurídico tem seu ritmo próprio, com audiências adiadas, documentos que demoram, perícias que precisam ser agendadas. O Dr. Henrique nos atualizava periodicamente com a paciência de quem sabe que casos assim não se resolvem em semanas. O que posso dizer é que cerca de 8 meses depois daquele fevereiro, o processo foi reaberto com documentação suficiente para uma investigação formal. O nome de Viviane Duarte Menezes constava como investigada. O que aconteceu depois disso está ainda no andamento que a justiça tem. E eu aprendi que esperar a justiça é uma forma de respeito pela seriedade do que está em jogo. Não existe atalho que não prejudique o resultado. Sobre a Viviane, o que eu soube por meios indiretos é que ela saiu da cidade alguns meses depois. Para onde e com qual propósito? Não sei, e confesso que não busquei saber. Não porque não me importasse com as consequências legais, mas porque havia chegado um ponto em que a minha energia não precisava mais estar direcionada para ela. Havia coisas mais importantes para onde olhar. O Renato buscou apoio psicológico 2 meses depois do casamento, que não aconteceu. Não foi decisão fácil, me contou, para um homem da geração dele, da criação dele, sentar numa sala com um profissional e falar sobre o que sente, ainda carrega um peso de resistência, que precisa ser vencido. Mas ele venceu, e foi o processo mais lento e mais honesto que eu já vi alguém fazer. Não foi linear. Teve semanas em que ele chegava aqui diferente, mais pesado, depois de sessões que haviam mexido em coisas que ele preferia não olhar. Teve noites em que ele me ligava sem muito a dizer, só para ouvir minha voz. E eu ficava do outro lado da linha, fazendo o que mães sabem fazer: estar presente sem exigir explicação. Teve também um domingo, acho que uns 4 meses depois, em que ele chegou aqui e trouxe os ingredientes da moqueca de camarão, sem avisar. Chegou com a sacola, o camarão fresco ou coco ralado, o dendê, e disse: "Você me ensina de novo?" Eu fiquei olhando para ele por um segundo. Depois disse: "Pode lavar as mãos que eu acendo o fogo." Ficamos a tarde inteira cozinhando juntos, nessa cozinha de azulejo azul, com o cheiro do dendê tomando conta da casa, e a conversa indo e voltando pelo presente e pelo passado do jeito natural que as conversas têm quando 2 pessoas estão com as mãos ocupadas e o coração aberto. Esse foi o domingo que ficou, não o dia do casamento que não aconteceu, não o momento da entrada do espaço girassol. Esse domingo de moqueca, porque é isso que a vida faz quando a gente deixa. Ela encontra o caminho de volta para o que importa, não de uma vez, não sem cicatriz, não sem o peso do que passou, mas encontra. Eu preciso te dizer uma coisa antes de terminar, porque você ficou comigo durante toda essa história, e merece a honestidade que eu teria com qualquer pessoa que eu respeito. Eu não saí daquilo como heroína. Saí como uma mulher de 73 anos, que fez o que precisava ser feito para proteger o filho que ama, usando as ferramentas que tinha, com a ajuda das pessoas certas, no momento em que ainda dava para agir. Errei em algumas coisas, demorei para agir quando os sinais estavam claros. Passei meses duvidando de mim mesma, quando não precisava. Aquele tempo de dúvida foi tempo perdido, e eu aceito isso. Mas aprendi alguma coisa que quero deixar aqui, não como lição de quem sabe mais, mas como experiência de quem viveu. Quando alguém começa a te empurrar devagar para fora de um lugar que é seu, da vida de alguém que você ama, do espaço que você sempre ocupou com direito e com amor, a primeira coisa que o empurrão faz é te convencer de que o problema é você, que você está exagerando, que você está com ciúme, que você não entende, que você atrapalha.
E se você acreditar nisso por tempo suficiente, você vai saindo devagar, voluntariamente, sem que ninguém precise te empurrar mais. Porque você já se convenceu aí. Não é sobre teimar. Não é sobre não respeitar escolhas alheias. É sobre saber a diferença entre respeitar o espaço do outro e desaparecer da própria vida. Você tem direito de estar no espaço que é seu. Você tem direito de fazer perguntas. Você tem direito de não aceitar silêncio como resposta, quando o silêncio tá te apagando. E se tem alguém na sua vida, um filho, uma filha, um irmão, um pai, qualquer pessoa que você ama de verdade, que tá sendo afastado de você por uma influência, que não consegue nomear claramente, mas consegue sentir, presta atenção. Não ao drama, ao padrão. O padrão é o que conta. Eu sou a Conceição. Tenho 73 anos, cabelos brancos que conquistei com muito trabalho, e um coração que aprendeu. Tarde, mas aprendeu. Que amor sem limite não significa amor sem voz. O meu filho tá bem. Eu estou bem. E essa história, que começou com um convite frio num envelope bege, terminou da única forma que as histórias verdadeiras terminam. Com a verdade no lugar certo. Antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu algo aqui que já sentiu, ou que alguém perto de você está sentindo agora, deixa isso aqui nos comentários. Não precisa ser muito. Pode ser uma palavra, pode ser uma história que você viveu. Esse espaço é seu também. E se você ainda não está inscrito aqui, faz isso agora, porque essa não é a única história que eu tenho para contar. Tem muito mais o que passa nessa vida. E eu quero continuar dividindo com você. Obrigada por ter ficado comigo até o fim.